Bom dia a todos. É minha última palestra online aqui. Nós estávamos comentando, estamos finalizando esse período online, né? E vamos finalizar também o estudo de parábolas, né? E vamos finalizar com a parábola da candeia. A parábola da candeia, ela está em Mateus, em Lucas e em Marcos. Os três apóstolos, né? Relataram essa parábola. Mateus está no capítulo 5, versículo 15, Lucas no capítulo 8, versículo 16 a 17, e Marcos no capítulo 4, versículo 21 a 25. E Allan Kardec também trata dessa parábola no capítulo 24, cujo tema é: Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Essa parábola se resume em uma simples frase. Então, não é uma história que Jesus vem nos contar, toda cheia de detalhes, mas é uma simples frase, né, utilizando um, um produto que era comum nas casas, né? E foi com essa simples frase que a gente encontra em Mateus, Lucas e Marcos, mas com essa pequenininha frase aí que ele veio nos trazer, ele nos traz uma grandiosa reflexão sobre a forma que nós estamos vivendo hoje, como que nós estamos agindo nessa existência e como nós estamos aproveitando a oportunidade terrena frente ao nosso processo evolutivo. Né? Então, eu vou ler, porque são as três, só para vocês diferenciarem, né? Os três textos dos apóstolos, mas as três acabam tendo o mesmo significado. Lá em Mateus diz o seguinte: Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocando-na sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Ponto. É só uma frase. Lá em Lucas, é um pouquinho mais extenso, ele diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-o sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. E Marcos também fala um pouquinho mais extenso do que o Lucas, e continua, né, dizendo: Porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhe disse: atentai no que ouvis. A medida de, a medida de que usais, dessa usarão convosco. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Se nós analisarmos aqui, eles falam um pouquinho diferente, né, dessa frase que Jesus diz, mas basicamente o que eles falam? Da candeia, né, do objeto, e Jesus diz o seguinte: a candeia não é para colocar um vaso sobre a candeia, né? Por isso que eles falam alqueire, vaso. Então, é por isso que eu quis escrever os três textos para vocês diferenciarem um pouquinho. Um é coloca o vaso sobre a candeia, o outro assunto, quando Jesus coloca que a candeia foi colocada debaixo do leito, debaixo da cama, né? Mas
esses três textos aí, se a gente for imaginar, ele vem com o sentido do quê? De trazer esclarecimentos, né? Essa parábola traz à luz esclarecimento sobre a palavra, o evangelho, os ensinamentos de Jesus que não podem ser escondidos, mas sim divulgados, compreendidos, vivenciados, praticados para iluminar a si mesmo ou em prol de todos aqueles que estão ao nosso redor, em prol da evolução espiritual, através do amor ao próximo, da caridade e da fraternidade universal. Só que isso também não quer dizer, né, que a gente tem que iluminar-se a si mesmo e ao próximo, não quer dizer que a gente tem que estimular as ações de conversão, a pregação, o afronta ao livre-arbítrio dos seres humanos, mas sim a possibilidade de dispor aos semelhantes a divulgação da prática do bem, a ação em si, que é mais importante. Ele não está dizendo que é para a gente sair pregando, né? Porque Jesus fala, olha, não é para esconder aqui a candeia, né? A gente tem que divulgar a palavra, divulgar o evangelho, mas aí sai pregando, né? Impondo a conversão das pessoas, não, isso daí seria uma afronta ao livre-arbítrio. Ele estimula para que nós façamos a nossa conversão, a nossa evolução, a nossa mudança, né, individual, através da prática do bem, né, a observação do amor universal, através das revelações divinas, né? E Jesus utiliza esse simples objeto, que é comum para todas as casas daquela época, né? Para passar esse ensinamento, que é muito importante aqui. Nesse caso, ele fala então da candeia, né? Que na minha época aqui, já trazendo mais para cá, que a gente não falava candeia, falava tal da lamparina, que a gente usava, que é utilizada para a iluminação das casas, colocava na porta, assim, para iluminar. E ela, naquela época, ela era abastecida com azeite. Então, ela colocava no candeeiro o azeite, fazendo gerar luz àquele ambiente e dissipando a escuridão da noite. E quando nós lemos esse capítulo todo lá de Allan Kardec, a gente já percebe que houve assim um questionamento dos discípulos com Jesus, porque como vocês podem perceber quando a gente leu lá em cima, Jesus fala que nada é para estar oculto, né? Jesus já fala ali que tudo aquilo que é para ser revelado é para ser dito. Então, os discípulos falam, mas mestre, se é para a gente falar claramente o que é o reino dos céus, né? Por que ele próprio, né? Jesus, por que você próprio? Eles questionam, né? Utiliza-se alegorias, parábolas, né, nos seus trechos. Então, houve lá um questionamento com Jesus, discípulos e o Jesus, né? Porque ele falava por parábolas, e parábolas nem sempre é claro para aquelas pessoas, né? Então, só algumas pessoas que teriam um pouco de capacidade intelectual poderia compreender. E então diz essas parábolas que não é para ficar oculto. Assim, os discípulos admiraram Jesus falando que não era para deixar nada oculto, né? Porque quando ele fala que a luz não pode ficar, que a candeeira não pode ficar sobre o alqueire, né? Que é o vaso, a gente tampar a candeia com o vaso, com a cesta de grãos, né? Porque ele mesmo, Jesus mesmo, ocultava sem cessar o sentido das suas palavras, sobre o véu da alegoria que eram as parábolas. Muitas vezes, elas sequer eram compreendidas pelo povo. E Jesus, na verdade, naquela oportunidade, Jesus explicou para os apóstolos: olha, vocês, eu até conto parábolas, eu explico isso daqui, porque vocês já têm a possibilidade, a condição de compreender esses ensinamentos, né? Mas o povo não.
O povo não tinha. Então, Jesus tratava e ensinava aquele povo como se fossem crianças, crianças que estavam começando a aprender, cujas ideias ainda não estavam desenvolvidas. Por isso ele diz: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Então, a palavra está ali. Então, se ela estiver no candeeiro, ali do lado da porta que a gente colocava, né? A lamparina, a candeia, ela pode ser percebida por todos aqueles que entram naquele ambiente. Não necessariamente, uns vão entender mais, outros menos. Então, Jesus transmitia esses ensinamentos de forma proporcional à inteligência daquele que era dirigido, porque há pessoas que, a quem a luz muito viva, às vezes pode ofuscar sem esclarecer. Não é que a gente olha aquela luz muito clara, às vezes a gente não consegue ver adiante, porque ela acaba ofuscando a nossa visão. Assim como nós também palestrantes, a gente vem aqui e acaba falando palavras muito complexas, muito difíceis de ser compreendidas, nós devemos também nos preocupar com esse, mais com o ensinamento do que falar bonito, porque nem sempre aquilo que a gente transmite é alcançado por aquele que tá ouvindo. Então, a gente tem que falar de uma forma mais clara. No caso, a parábola da candeia, ela representa nós mesmos. Então, a candeia é o espírito em evolução, buscando a sua auto-iluminação. Por isso, a candeia representa a transformação da nossa própria energia em bondade, em compreensão redentora em prol de terceiros, fazendo com que nós possamos gastar nosso óleo, né, que é a nossa energia, com a boa vontade, a renúncia, o sacrifício, passando realmente a brilhar. A candeia, então, aqui, ela representa a capacidade que nós temos de ampliar o alcance da irradiação da nossa luz. Então, vamos imaginar que Jesus quis dizer com a candeia. Quem era a candeia? E candeia era nós mesmos. Nós que temos a capacidade de brilhar, de irradiar luz, né? Através como? Através da boa vontade, da renúncia, algumas vezes pelo sacrifício ao próximo, né? Mas para que para que nós possamos acender essa candeia, que é através da nossa casa mental, né? Nós precisamos iluminar a nossa mente para passar a entender aonde que nós temos que mudar, onde nós devemos mudar dentro de nós mesmos. Então, através do autoconhecimento, que é o primeiro objetivo dessa parábola, que visa acender essa candeia dentro de nós. Então, nós devemos ser luz para as pessoas, mas como que eu vou ser luz se eu não me conheço? Eu preciso me conhecer para que eu consiga transmitir aqueles ensinamentos para o próximo, para que eu seja luz para o outro. E o segundo objetivo dessa parábola é trazer luz não só para mim ali, aquela autoiluminação, aquele autoconhecimento, mas também para todos que estão ao nosso redor, que têm convívio conosco. Então, aqueles que partilham da nossa casa mental, né, através de nossas conversas, nossa interação decorrente da convivência diária, a fim de que nós possamos transmitir um pouco para essa pessoa de luz. Esse é o símbolo principal da candeia. Então, é nós iluminarmos a nós mesmos e ao próximo. Isso aí por isso que Jesus fala da candeia, que nós temos que ser luz, para que nós possamos irradiar luz ao outro por meio da nossa mudança, a mudança dos outros que convivem conosco. Essa luz que existe dentro de nós, ela pode ser adquirida através de estudos, de conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estamos aprendendo um pouquinho
sobre o Evangelho de Jesus. E através desse conhecimento, essa luz pode ser partilhada com aqueles que convivem conosco, né? Que são as pessoas que conseguem manter acesa essa luz, refletindo essa luz também para os outros. Então, nós adquirimos essa luz, né, através de conhecimentos e estudos. Né? Nós estamos nesse processo evolutivo. Há espíritos, né, que são muito evoluídos, como já passou aqui para nós, por nós aqui na Terra, que é Jesus, né? Que ele foi um espírito extremamente iluminado, né? Passou aqui pela Terra, onde que foi o ser que mais trouxe luz, maior conhecimento, maior exemplo de vida foi Jesus. E aos poucos esse conhecimento foi penetrando em nossa casa mental e a partir daí foram formando outras candeias, outras pessoas iluminadas. Ele sim foi a maior e a verdadeira candeia sobre nossas vidas, nossos semelhantes, pois ele irradiava luz para todos que com ele convivia. Então a palavra, o evangelho, os ensinamentos, os exemplos de Jesus são um eterno combustível que alimenta a chama da iluminação interior, de conscientização, de despertar e de libertação da alma, de cada alma do ser humano. Porém, não basta essa luz chegue através de terceiros. Então, muitas pessoas ficam aguardando que a luz da candeia seja feita através de terceiros. Nós temos também que ser candeias. Então, Jesus veio, nos trouxe esse conhecimento, nos trouxe esses exemplos, ensinamentos. Ele foi uma verdadeira candeia, né? Que irradiou luz a todos. Ele formou outras candeias, outras pessoas iluminadas, que assim refletiram. Primeiro houve a mudança interior de cada um deles e depois refletiu para outras pessoas. Mas não basta que essa luz chegue só através de terceiro. É preciso que nós incorporemos essa luz a fim de tornar a nossa alma também um foco de luz, de irradiação. É isso que Jesus quer nos ensinar sobre a importância de acender a nossa própria candeia. Porque a luz dos outros chega até nós por um tempo, mas chegará um dia que nós estaremos conosco mesmo, quer dizer, sozinhos. E aí nós teremos apenas a luz que aprendemos a acender com tudo aquilo que recebemos de fora. Então, esse é o grande objetivo do ensinamento dessa parábola, que é acender a nossa luz interior a fim de iluminar a nossa alma. A parábola ainda nos ensina dois elementos fundamentais para manter a luz acesa dentro de nós, porque nós devemos acender a nossa candeia, mas o difícil mesmo é a gente manter acesa. A manter acesa a fé que a gente descobre, né? O conhecimento, né? O sacrifício da gente estar aqui estudando. Então, é difícil a gente manter essa rotina. A gente vê aqui, né? No domingo a gente tinha um número bem grande de pessoas. Hoje está todo mundo cansado já desse online, todo mundo querendo esse convívio social e acabou deixando de assistir um pouquinho as nossas palestras online. Né? Então, o que a gente percebe aqui? Que a gente não, às vezes a gente não consegue manter essa candeia acesa. Às vezes a gente até acende a candeia, né? Mas a gente às vezes falha na hora de manter esse foco de luz. Para isso, se a gente for pensar no sentido material de uma candeia, né, para que ela se mantenha acesa, ela precisa de dois elementos fundamentais, que é o oxigênio e o combustível. Só que a interação dos dois elementos é que mantém acesa a candeia. E no sentido, se a gente for trazer para o sentido espiritual, o que seria o oxigênio
e o combustível para que nós possamos manter acesa essa chama dentro de nós, de forma que nós possamos irradiar luz, não apenas para nós mesmos, o necessário para nós, mas também para todos aqueles que convivem conosco. O combustível aí, né, que a gente pode perceber, é aquilo que a candeia dá de si mesmo. O que é o combustível? É a energia, é aquilo que a candeia dá de si mesmo para se manter acesa. É aquilo que a vela dá de si mesmo para que quando ela é consumida para dar luz, para que ela se mantenha acesa. É aquilo que o sol doa para iluminar todos os nossos dias. Então, é aquela energia, esse é o combustível, é aquilo que você dá para se manter ativo, com luz e radiante. Então, que nós chegamos em que conclusão? Né? A conclusão pela lei da natureza que o preço dessa luz é o preço da doação, do sacrifício de si mesmo. Assim como a candeia, ela se esforça para manter aquela luz, ela se doa para manter aquela luz, a vela, ela é queimada, ela tem aquela energia para manter acesa. Então, nós também temos aquele preço para manter a nossa candeia interior acesa, nós temos o preço da doação, do sacrifício em prol de si mesmo e em prol do próximo. E descobrimos que essa doação que é a grande dinâmica da vida, a doação. E percebemos que é doando que nós recebemos. E às vezes, muitas vezes, percebemos que é perdendo que se conquista algo na criação divina. Foi o que descobriu o apóstolo Paulo. Antes ele era tão preocupado em receber títulos, honras, famas, glórias, e depois ele descobre que a verdadeira glória ele era se doar, doar para o próximo. O mesmo ocorreu com Maria Madalena, que ela tinha vários prazeres, homens poderosos aos seus pés, mas ela não se encontrava saciada em sua alma, vindo a conhecer algo que trouxe a saciedade apenas quando ela encontrou Jesus, quando ele começou a orientá-la a procurar o amor pela renúncia, o amor sacrifício, cujas lições está lá no livro Boa Nova. Então, é a doação, né? O sacrifício do outro. Isso daí é importante, esse aí é o nosso combustível. Então, o combustível para manter a chama da candeia acesa é nossa disposição de nos esforçarmos para ir à luta, para nos esforçarmos no trabalho do bem, na disciplina, no estudo, na compreensão dos ensinamentos. Esse é o nosso combustível, o combustível que nós damos para manter a luz acesa. Nós precisamos nos esforçar. Às vezes a gente não quer isso, né? E o outro elemento, que é o oxigênio, que é representado por tudo aquilo que já está disponível para todos nós. Toda candeia encontra oxigênio suficiente para manter-se acesa, mas para isso é preciso que ela esteja em contato com o combustível, porque uma chama só se mantém acesa se houver a mistura de ambos. Então, a gente não pode só precisar do combustível. O combustível daquela época da candeia era o azeite. Bastava o azeite ali? Não, ele tinha que estar num lugar aberto para que, em contato do oxigênio, a luz pudesse refletir e irradiar melhor. A gente pode acenda uma vela, coloca um copo dentro, vai acabar o oxigênio lá e a vela vai se apagar. Então, espiritualmente falando, o que representa esse oxigênio, se não a alimentação de Deus que fornece a todas as criaturas através de recursos, oportunidades, ensinamentos através de revelações e circunstâncias da vida que nos são postas diariamente. Então, o que é esse oxigênio? Basta a gente ter combustível, ir à luta, estudar, basta a gente estar aqui? Não.
a gente tem que ter circunstâncias da vida para que a gente aplique isso no nosso dia a dia e possamos realmente fazer com que a nossa luz seja útil, não só para nós, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor, né? E esse oxigênio que alimenta a chama da nossa espiritualidade, da nossa iluminação, é tudo aquilo que Deus, através da providência divina, nos fornece, através da nossa oportunidade, do nosso esforço, para que nossa vontade, para que nossa boa vontade possa surgir à luz. Assim como candeias propriamente ditas, né? A peça da candeia mesmo, que precisa de dois elementos aí para manter a chama acesa, que é o combustível e o oxigênio, nós também, quando somos candeia, espiritualmente falando, precisamos da doação da nossa energia, né? Que é o nosso esforço, nosso aprendizado, como também dependemos da doação divina, que são que são transmitidas através das oportunidades diárias para aplicar aquilo que aprendemos. Então, não consigo ter uma só coisa. Eu preciso da doação da minha parte, do meu conhecimento, da minha energia, né? Lutar, né? Em prol de manter essa chama acesa, conhecimento, né? Mas eu preciso também das oportunidades da vida. Senão não vou colocar em prática nada daquilo que eu estou aprendendo aqui hoje. E daí não contribui para o meu processo evolutivo. Quando esses dois elementos se juntam, a candeia se acende, se mantém e progressivamente ela se torna cada vez mais luminosa, sobretudo quando ela é colocada, elevada à altura de uma candeeira, como exemplificou Jesus, que daí você coloca no alto e daí acaba iluminando mais pessoas. Mas Jesus também nos adverte que há duas maneiras de interromper esse processo de iluminação nosso. Uma é quando é colocada essa candeia debaixo do alqueire, debaixo de um vaso, debaixo de uma cesta. Isso porque o vaso era símbolo naquela época de trocas comerciais, ou seja, espiritualmente falando, o vaso é um símbolo de uma vida muito materializada, em que os interesses terrenos acabam por sufocar aquela alma, acaba impedindo a pessoa de acessar o oxigênio das bênçãos divinas. É o caso da pessoa que vive uma vida muito materializada e se fecha completamente para as coisas espirituais, se fecha para o investimento do alto. Ah, deixa a vida me levar. É essa pessoa que não quer se esforçar. É igual quando nós estudamos a parábola da semente, o solo descrito lá na parábola do semeador, quando é jogada aquela semente naquele solo cheio de espinhos. O que eram os espinhos quando a gente comentou essa parábola? São os interesses terrenos que acabam por sufocar aquela planta e ela acaba não germinando. Assim como o evangelho também não germina no coração, nos corações dessas pessoas cujos interesses materiais prevalecem sobre os interesses espirituais. E, portanto, Jesus nos revela que a falta desse oxigênio, decorrente da colocação do vaso sobre a candeia, ou seja, espiritualmente falando, a falta do aproveitamento das oportunidades que nos são dadas através do convívio com algumas pessoas, como pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho, entre outras pessoas que são colocadas em nosso caminho, né? Nós deixamos de colocar em prática todo o nosso conhecimento. Nós perdemos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui no centro, deixando de lado todas as oportunidades da vida e acabamos sufocando a nossa candeia, que não consegue se manter acesa, o que acaba nos impedindo de evoluirmos espiritualmente. É o que Jesus
nos revela através dessa parábola sobre essa parte específica quando ele trata do vaso, né, do alqueire que é colocado sobre essa candeia. Então, é uma advertência. Então, o vaso é colocado sobre a candeia, ela acaba por apagar a luz, assim como ocorre com a pessoa que não busca desenvolver sua alma através das oportunidades da vida. E Jesus também nos traz mais uma advertência nessa parábola, né? Que pode interromper também o nosso processo de iluminação. Quando essa candeia é colocada debaixo do leito, debaixo da cama, né? Que é uma representação da cristalização da alma. O que representa aí? O que Jesus quis dizer quando ele fala que uma pessoa vai colocar uma candeia debaixo do leito? Então, ele representa a cristalização da alma. É uma alma que não quer se desenvolver, não quer ir à luta, que não quer se doar. Uma alma paralisada, ela fica no leito da inércia, da preguiça, da mágoa, do ressentimento, do ódio. Enfim, todas essas posturas que representam a estagnação da alma. Quando isso se sobrepõe à candeia que ela acaba também por se apagar. Esses dois elementos, esses dois obstáculos impedem a evolução da chama da candeia, ou seja, impede a evolução da alma, o progresso espiritual de cada um de nós. Cada um desses elementos atuam em dois pontos diferentes, vocês puderam perceber. Um é o caso do vaso, né, que é colocado sobre a candeia. Significa que a vida materializada corta o oxigênio da espiritualidade, da busca pela espiritualização e dificulta o amparo divino, impedindo que a luz cresça e desenvolva dentro de nós. O outro é o leito, que é representado pela nossa preguiça, a nossa estagnação, de dar a parcela que nos compete do nosso esforço, da nossa doação, pela manutenção da nossa luz. Então, que nós possamos aqui refletir, né, diante desses fatores que foi nos passado, né? Se nós estamos deixando o vaso sobre a nossa candeia, ou se nós estamos colocando essa candeia debaixo do leito, ou ainda, se eu estou conseguindo manter a minha candeia acesa. Que nós possamos cada dia mais cultivar esses elementos importantes como o combustível e o oxigênio para a manutenção da chama da nossa candeia acesa, a ponto de nos elevarmos como candeia ao candeeiro e iluminar cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que eu tinha para passar para vocês. É uma parábola bem pequena, né? Mas é de grande reflexão, né? Porque ela nos traz aqui, primeiro, um ponto muito importante aqui, o autoconhecimento para que nós possamos compreender o que eu estou fazendo, se eu estou me esforçando, né? Se eu estou buscando ensinamentos, né? Para manter essa, não só para acender, mas para manter essa chama acesa, né? E se eu não estou colocando essa candeia em local errado, né? Colocando um vaso sobre essa candeia a ponto de sufocar tudo aquilo que eu tenho aprendido, né? Ou eu estou colocando embaixo do leito da preguiça, da inércia e ficando ali, deixando a vida me levar. Isso daí é a reflexão dessa pequena parábola que eu venho trazer hoje para vocês. E é isso, muito obrigada.